A seleção brasileira pré-olímpica de futebol estava no Marrocos durante o terremoto que atingiu o país. De acordo com a CBF, assim que os tremores começaram, toda a delegação deixou os quartos e se abrigou na piscina do hotel. Felizmente, ninguém ficou ferido. O time do Brasil está naquele país em virtude de um jogo amistoso. 1h mais 34. E a gente volta a falar sobre a soltura do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, coronel Mauro Cid. Conversamos agora com o jurista César Dário Mariano. Muito boa tarde para você, obrigada pela gentileza de nos atender hoje. E eu já também te faço uma outra pergunta, mesma que eu acabei de fazer aqui para o nosso comentarista Marcelo Soano, se essa soltura demorou a acontecer, até porque ele estava preso desde maio deste ano. Bom dia, boa tarde, Soraya, boa tarde aos telespectadores. Eu, no meu modo de ver, ele já deveria ter sido solto há muito tempo. Nós não podemos utilizar o instituto da colaboração ou da delação premiada para forçar que ela seja realizada. Por exemplo, não se pode prender ninguém e dizer ou deixar a pessoa entender que só será solta se ela fizer uma colaboração premiada. Então, no meu modo de ver, ele nem deveria estar preso porque não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele não é um perigo para a garantia pública, para a ordem pública, ele não tem como influir nas investigações criminais e não tem a possibilidade de fuga. Então, no meu modo de ver, nem preso ele deveria estar. Homologou, eu não sei se realmente houve essa homologação da colaboração premiada ou se foi feita uma proposta, que são duas coisas diferentes. Essa proposta é feita pelo Ministério Público ou pelo delegado de Polícia Federal e só depois é feita a homologação. Então, como isso tudo corre em sigilo, não é possível, até o oferecimento da denúncia, saber quais são os termos dela. Então, eu não tenho nem condições de dizer o que consta, o que vai acontecer daqui para frente. O acordo de Cid ele já foi aceito pela Polícia Federal, né? Mas ainda precisa, de fato, ser homologado por Moraes e isso, a decisão deve ocorrer nos próximos dias. Eu vou trazer para essa conversa Marcelo Soano, também nosso comentarista aqui, para te fazer também alguns questionamentos. Soano. Pois não. Doutor, uma boa tarde para o senhor, um prazer, uma honra poder fazer uma interlocução com o senhor. O senhor foi muito preciso quando o senhor falou colaboração em delação e o senhor disse, ele é um instrumento, é um instituto, é algo que pode ser usado e deve ser usado em circunstâncias específicas. E me parece, eu posso ter interpretado errado, o senhor foi muito preciso quando diz, o que não se pode é você prender alguém e forçar essa pessoa a dizer, eu só te solto se você colaborar. Ou seja, aí configuraria a possibilidade de anulação do processo. Veja, o que está sendo veiculado é que o Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ou já homologou ou está por homologar. Ele está tendo uma confusão nas notícias que estão sendo apresentadas. Diante do fato e diante daquilo como o senhor bem apresentou, já era para ele ter sido solto. Isso é um ponto. Esta mesma homologação, ou este mesmo momento, ou essa mesma situação, pode ser anulada, tal qual foram anulados os anteriores, em que se apresentou que não haveria como você aceitar ou homologar aquela delação pelas circunstâncias em que elas apareceram, porque me parece que elas se apresentam da mesma forma. O que acontece é o seguinte, a pessoa quando está com a faca na garganta, ela fala qualquer coisa. Essa que é a grande realidade. Você não sabe se o que ela vai falar é verdade, e você não sabe se o que ela vai falar é mentira. Até porque, quando pensamos em colaboração premiada, é um acordo. Então, se uma das partes não quer, não tem acordo nenhum. Outro requisito da delação ou colaboração premiada é que sejam apresentadas provas. Tá? Só assim ela pode ser homologada. O simples fato da pessoa falar e não apresentar nada que corrobore o que ela está dizendo, não é o caso nem de se homologar. A questão do constrangimento ilegal. Se ficar demonstrado que, efetivamente, essa prisão foi mantida durante 4 meses, de forma totalmente desnecessária, apenas que a pessoa delate alguém, obviamente que ela é nula. E se trata de constrangimento
ilegal. E, a depender da hipótese, pode até configurar crime de abuso de autoridade. Essa que é a grande questão, porque a grande crítica que houve na Operação Lava Jato, eu não sei se é verdadeira ou se não é verdadeira, não vem aqui ao caso. É que prendia-se para que a pessoa efetivamente realizasse a colaboração premiada. Só que lá na Operação Lava Jato, além da pessoa delatar, ela entregou milhões, ou às vezes até bilhões de reais foram recuperados, além de ter apresentado um caminhão de provas. Aqui nós não sabemos o que vai acontecer. Se ele fez efetivamente essa delação, essa colaboração para colaborar com a justiça e trazer elementos necessários para que seja oferecida uma ação penal contra A, contra B, contra C, para esclarecer esses fatos, ou se ele delatou essas pessoas simplesmente para não ficar preso por mais 4 meses. Essa que é a grande realidade, nós vamos ter que ver depois. Se houve esse constrangimento, que eu espero que não, que o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa correta, ele não iria praticar uma barbaridade dessa, que pode configurar até abuso de autoridade. Então, vamos esperar para ver se efetivamente houve constrangimento ilegal ou se foi um acordo efetivo. Porque quando pensamos em acordo, como eu disse, tem que ser feito voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Se essa pessoa é forçada a realizar um acordo, seja no direito penal, no direito civil, esse acordo é absolutamente nulo e deveria ser anulado, sim, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Até porque, né, as investigações ainda estão em curso e a delação não pode isoladamente se fundamentar sentenças sem ter provas, como o senhor disse, né? Mas quais são os critérios usados, então, para homologar uma soltura, por exemplo? Por que tantos meses ele ficou preso e só agora que ele acabou sendo solto, ou há a expectativa de que ele seja solto ainda neste sábado? O Código de Processo Penal ele traz uma série de circunstâncias. Primeiro, a pena máxima tem de ser superior a 4 anos, tá, de privação da liberdade. Segundo, para que a pessoa seja mantida presa, há 4 requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Primeiro, para a conveniência da instrução criminal, para que a pessoa não atrapalhe a colheita de provas, para que não ameace testemunhas, não oculte provas, suma com documentos. Segundo, para a garantia da ordem pública, para que a pessoa não pratique outros delitos. Normalmente isso é só para bandido, para que o bandido não continue a praticar outros delitos. E outro é para assegurar a aplicação da lei penal, para que a pessoa não fuja e com isso daí não possa ser punida numa eventual condenação, ou para a garantia da ordem econômica, para que essa pessoa não suma, não oculte, não dilapide bens eventualmente desviados, que parece que nessa situação, nessa hipótese, não é o caso. Então, veja que são diversos requisitos previstos. Uma pessoa primária, de bons antecedentes, que não é nenhuma ameaça para a coletividade, que não pretende fugir, que não tem condições de atrapalhar as investigações criminais, só pela gravidade dos delitos em tese praticados, que eu nem sei quais seriam esses delitos que são incriminados, ela não pode de maneira nenhuma ser presa. Se fosse um juiz de primeiro grau, um tribunal de justiça ou superior tribunal de justiça, tenho quase certeza de quem trabalha há 31 anos nessa área, de que ele não teria ficado preso durante todo esse tempo. Suano, quer fazer mais alguma pergunta? No caso, doutor, como o senhor falou, há elementos aí que configurariam que ele está além do tempo devido, né? Além do que, eu concordo com o senhor, não acredito que Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, faria uma homologação que fosse ilegal, inadequada. Eu não acredito particularmente. Mas, independentemente disso, o que nós estamos vendo é um ato extremamente, eu não diria suspeito, eu diria um ato que traz uma série de dúvidas. Veja, o Coronel Cid, ele já participou, já esteve em audiência nas CPIs e na CPMI, melhor dizendo. Ali, ele trouxe para si o direito ao silêncio, porque foi dado a ele o habeas corpus para tanto. Ora, para nós, o que fica claro é que ele está sendo uma peça de um tabuleiro.
Nesse sentido, o senhor falou que tenderá a anular um plenário caso haja uma homologação inadequada, o que nós não acreditamos que vai acontecer. A pergunta que eu lhe faço, qual seria o passo seguinte a ser dado para um advogado, e no caso para defender o Coronel Cid, diante da situação em que ele está? Se ele for solto, foi homologada a delação. Isso fica claro para nós por uma questão de lógica, tá? Quais seriam os passos seguintes? Porque, queira ou não queira, aí vem uma questão do ser militar. Aquela corda que o indivíduo carrega, no caso, o ajudante de ordens, é a corda com a qual, esse é o símbolo, será enforcado no caso de traição. No caso, isso seria uma traição ou seria apenas entregar um esquema criminoso? Quais seriam os fatos ou os passos que o senhor, se porventura fosse o advogado do Coronel Cid, adotaria? Primeira coisa, quando se fala em colaboração, delação premiada, tem as pessoas que falam de uma forma ou de outra, está necessidade de confissão ampla. Ele tem que confessar absolutamente toda a prática, eventualmente criminosa. Como eu disse, eu não sei nem quais são os crimes que são imputados. Se ele confessa, ele tem direito a uma série de benefícios previstos em diversas leis. Lei do crime organizado, lei de proteção a testemunhas. Por exemplo, o Ministério Público pode até deixar de oferecer ação penal contra ele, porque ele não é chefe de uma organização criminosa, tá? Ele foi o primeiro a fazer essa colaboração premiada e os fatos não eram de conhecimento do Ministério Público. Então, ele já vai ter uma série de benefícios. Pode, se for proposta uma ação penal, pode ter dado perdão judicial para ele, a pena pode ser reduzida. Então, tem uma série de benefícios do delator que pode ser aplicado. Então, a partir do momento em que ele homologou, ele fez essa proposta, né? Eu não sei se foi homologado ou não, se foi simplesmente uma assinatura de uma proposta, ou se houve essa homologação da delação premiada, ele terá direito a esses benefícios. Se efetivamente chegar a ser um ponto e verificar-se que ele não tem absolutamente nada, que ele não trouxe prova nenhuma, essa delação premiada, ela vai ser anulada. E se ela vai ser anulada, os fatos, todas essas provas que foram trazidas por ele podem até ser empregadas contra ele. Então vai depender do que vai acontecer daqui para frente. Quais são os fatos que ele delatou, quais são as provas existentes contra ele e contra as demais pessoas. E, principalmente, o que ele vai apresentar. Porque só a delação, só a palavra dele, pode ser suficiente para condená-lo. Se ele usar de má-fé, se ele apresentar depois provas falsas, pode ser, no caso, pode ser usado para condená-lo, mas não é o suficiente para condenar outras pessoas. Para outras pessoas, a necessidade de prova. Não basta apenas a delação dele. Então, tem diversas coisas que podem acontecer que o advogado teria de analisar. Então, eu fico aqui numa situação muito difícil, porque eu não sei, sem eu saber o que existe efetivamente nessa delação, fica muito difícil falar. Agora, como eu lhe disse, o ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa muito séria, muito correta. Eu tive até o prazer de trabalhar com ele no Ministério Público. Então, no meu modo de ver, ele nunca homologaria, se já houve essa homologação ou não, e nunca utilizaria um instituto desse tão grave, tão pesado, né, que é a prisão preventiva, se não houvessem outros elementos que fossem suficientes para manter a prisão dele. Porque se isso daí não existir, se simplesmente ele foi mantido preso para que delatasse, além dessa delação premiada ela ser absolutamente nula, isso configura abuso de autoridade. Então, é algo muito grave que eu não acredito de maneira nenhuma que o ministro Alexandre de Moraes tenha praticado. Quando a gente fala, né, da prisão de Cid, a gente
está falando em relação àquela operação da Polícia Federal, né, sob suspeita de ter falsificado os cartões de vacinação de Bolsonaro, de familiares. Esse seria, então, o tema do foco sobre os quais a Polícia Federal, então, demanda mais detalhes. Mas, claro, ele pode também e é investigado por outros casos. Agora, fugindo um pouco desse assunto, queria só entender e ouvir a sua explicação sobre as outras pessoas que estão presas em relação aos ataques de 8 de janeiro, né? Como fica a situação dessas pessoas? Eu sempre fui contra, pelo menos a maioria dessas prisões. Porque, como eu já disse, para a pessoa ser mantida presa, há necessidade de um fato muito grave. As pessoas que estavam na frente do quartel, os crimes que podem ser imputados a essas pessoas são de incitar as Forças Armadas, a animosidade entre elas ou entre as Forças Armadas e a população civil e a comunidade em geral, que a pena máxima é de 6 meses ou multa. É infração de pequeno potencial ofensivo, que de maneira nenhuma cabe prisão preventiva. Poderia, em tese, eu não acredito nessa hipótese, de ser imputada a organização, a associação criminosa, mas a maioria das pessoas que lá estavam, elas queriam simplesmente se manifestar. Elas colocavam um cartaz dizendo: queremos democracia, liberdade de expressão. Eu não vi, pelo menos nenhuma lá, queda do Supremo Tribunal Federal, prisão do ministro. Tinha a aplicação do artigo 142, que é um instituto previsto na Constituição Federal. Então, quando se pede que as Forças Armadas cumpra a função constitucional delas, ou seja, se pede não uma animosidade, mas o cumprimento de uma função constitucional, mesmo que seja inadequada, que no meu modo de ver era totalmente inadequado, a aplicação do artigo 142, decretação de estado de sítio, se simplesmente se pede algo previsto na Constituição, isso não pode ser ilícito. Só pode ser ilícito a partir do momento que se incite as Forças Armadas a praticar algo não previsto na Constituição, como prisão de ministros, deposição de governo, que Lula não tomasse posse. Isso realmente não é possível, porque não são instrumentos previstos na Constituição Federal. E para que existisse o crime de associação criminosa, essas pessoas deveriam ter se unido deliberadamente para praticar uma infinidade de delitos, o que nós dizemos que são infrações permanentes, não infrações determinadas, infrações por um lapso de tempo indeterminado. É só assim que pode existir o crime do artigo 288 do Código Penal, que é associação criminosa. E, de qualquer maneira, a associação criminosa, se ela não é armada, dificilmente a pessoa é decretada prisão preventiva só por isso. Devem estar presentes os demais requisitos que eu falei: a pessoa ser perigosa, ter intenção de fugir, né, ter intenção de continuar a praticar delitos, atrapalhar a colheita de provas. Então, são infrações que, sem a gente conhecer o conteúdo do inquérito, fica muito difícil nós sabermos. Agora, o que ocorreu dentro do Congresso Nacional, nós deveremos dividir. Primeiro, qual era a intenção da pessoa? A pessoa simplesmente queria entrar lá e tirar selfie, invadir um prédio público, com exceção de instalações militares. Instalação militar é crime, é previsto no Código Penal Militar. Mas ingressar num prédio público para nada fazer não é crime. A pessoa entra lá, ela não desobedeceu a entrada de ninguém, ela não depredou o patrimônio público, ela não ameaçou ninguém, ela não tinha a intenção de insuflar as pessoas a praticarem outros delitos. Isso daí não é crime, isso é fato atípico. A pessoa ingressou, quebrou, qual é a intenção dela? A intenção era simplesmente depredar o patrimônio público, o patrimônio histórico, é crime contra o meio ambiente, ou crime previsto no Código Penal. A intenção dela era esbulho possessório, entrar lá e tomar posse do prédio para ela, crime de esbulho possessório. A pessoa invadiu um gabinete de um deputado, que é local de trabalho, invasão de domicílio. Vejam que todos esses crimes que eu falei agora não cabem nem prisão preventiva, que não tem pena superior a 4 anos. Tá? Agora, a pessoa entrou lá, ela queria efetivamente depor o regime, né, depor o presidente eleito, né, abolir o Estado democrático, não deixando as instituições funcionarem. Aí outra coisa. Aí nós estamos falando de crimes extremamente graves previstos no
no Código Penal que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Porque quando pensamos no direito penal, nós temos que saber qual é a intenção da pessoa. Não é simplesmente entrar e causar um resultado, nós temos que saber com a intenção. Veja que o fato da pessoa lá estar e fazer uma coisa ou outra, se nós não soubermos a intenção dela, nós não podemos nunca presumirmos que pelo fato de elas lá estarem, a intenção delas era derrubar o governo, abolir o Estado Democrático. Não podem ser as pessoas tratadas da mesma forma. Sim. Não sou eu que digo isso, é o Código Penal e o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Sem isso não há ampla defesa, não há devido processo legal. Nunca nós poderemos ter condenação por passeada. Nós deveremos saber quais são as intenções daquelas pessoas. Como eu já disse, pode ser um crime de pequeno potencial ofensivo, que é um crime de dano, ou pode ser um crime extremamente grave, que é o de abolição do Estado Democrático, de golpe de Estado. Mas não podemos tratar as mesmas pessoas da mesma forma. As pessoas que estavam na frente do quartel, podem existir pessoas lá que queriam participar dos atos do Congresso? Pode. Elas poderiam estar lá simplesmente para se manifestar? Sim. Elas poderiam estar lá para incitar as Forças Armadas a derrubar o governo? Sim, então vamos investigar. O que não se pode é tratar todas aquelas pessoas da mesma maneira. César Dário Mariano, jurista, mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por nos atender nesta tarde de sábado. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.